como que é a sua delegacia aí. Esteja, se for o caso, ao lado do condutor no depoimento. Ah, eu não tenho coração para isso. Se não tem, fique de frente. Fique ao lado da autoridade policial. Todas as perguntas você está antenado. Muitas vezes você diz, doutor, você pode repetir as perguntas que a defesa não entendeu? Isso vai te trazendo contato com a autoridade e vai mostrando a sua atuação educada, técnica, sem chegar chutando a porta e falando, esse cara participou da oitiva dos condutores. Então, aqui complicou, porque muitas vezes os condutores são ouvidos perante um escrivão, autoridade policial e ninguém mais. E aquilo ali pode se tornar, escutem, uma sentença condenatória. Quantas e quantas vezes sentenças condenatórias são proferidas, o doutor Juan sabe disso, com base em depoimentos do APF de condutores que foram ouvidos sem o acompanhamento de um advogado, de uma advogada criminalista. Doutor não Rodrigo, hesitem. Só me permita, pode falar, doutor. É dor no coração te interromper, porque está tão satisfatória as suas colocações, é com dor no coração que eu te interrompo. Mas eu quero fazer um adendo positivo Fique à vontade. à sua lógica. Esse resultado que publicaram hoje no Conjur, do trancamento da ação penal, que eu consegui no STJ, eu gostaria só de reforçar que as suas colocações elas são brilhantes, porque quando do meu atendimento do flagrante delito deste caso, eu me pus à frente na hora de ouvir o depoimento dos condutores, e neste contato eu fiz 4 perguntas que serviram de sustentáculos para que eu fundamentasse a ilicitude operada na hora de criar um flagrante, que somente nasceu a posteriori do ato ilícito a priorístico. Então, é excepcional esse ponto e segue adiante, porque está muito prazeroso. Me perdoe. É isso, Juan. Fica à vontade aí para interromper o pessoal também, se quiser alguma colocação, fique à vontade. É isso aí que você falou, é importante, Juan, porque ali ou é um desastre ou é a salvação. Ou muitas vezes você atuando, questionando, participando ali, você já traz todo o arcabouço que você tem. Por quê? Igual o Juan disse, por ser um jogo, vamos dizer, um jogo de xadrez, você pensou lá na frente. Você tem muitas vezes ali um tráfico internacional, você tem uma associação para o tráfico, você tem um roubo de carga, uma organização criminosa. Você sabe que não vai sair no flagrante. Aí você vai desistir, vai para o fórum? De forma alguma. Aí que você vai trabalhar dessa forma, pensando o quê? Tribunal. Primeira instância, muitas vezes, sabendo, né, que pode dar supressão de instância, mas a depender da complexidade, direto ao tribunal. E conhecendo jurisprudência do STJ. Então, ele não é um ato isolado. E eu, na faculdade, eu sou sincero com vocês, eu aprendi o flagrante como um ato isolado, como um ato divorciado do processo. E estou aqui compartilhando experiência com vocês para que a gente inove, para que a gente mostre que não é isso. Em que o flagrante ali é um ato que repercute na instrução, igual o Juan está falando, em que você consegue uma vara de soltura no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, uma corte rigorosa, a depender da turma que é distribuída, quinta ou sexta, e que o trabalho bem feito no flagrante foi o quê? O resultado foi a liberdade por um tribunal superior. Então, vamos pelo menos ter essa noção de um conjunto. E eu sempre digo, quando for fazer atendimento em auto de prisão em flagrante, se possível, não vá sozinho. Não vá ao advogado. Se você tem um colega, alguém que é advogado, solicite a primeira vez, a segunda. Quando você já tiver mais já experiente no flagrante, sim, mas no início é bom em 2. Não para ficar filmando um outro, mas para que ali os 2 também é uma autoridade dobrada que a gente fala. E o que acontecer ali, o outro serve como testemunha e, claro, vai intimidar muitas vezes aquilo que aconteceria se estiver sozinho. Isso é só uma sugestão. Se tiver essa possibilidade, principalmente colegas que se formam, abrem escritório, que é interessante, os 2 muitas vezes comparecer. Então, voltando à questão dos policiais, e a gente tem que falar desse HC do Juan, que é um HC muito difícil que ele conseguiu, uma liminar no STJ, os colegas aqui sabem a dificuldade de se conseguir liminar no STJ, e já a gente vai comentar porque realmente surgiu lá numa prisão em flagrante. Participou da inquirição dos condutores, lá pelo artigo 301, 302, 304 do CPP, nós sabemos, né, advogados criminalistas, o que agora? Interrogatório. Vítima, se houver, né, depoimento da vítima, o seu cliente tem que ser o último a ser ouvido. O último. Igual na instrução, o último. O que muitas vezes acontece, delegacia? Doutor, a vítima, ela não vai poder vir agora, ela vai ser ouvida só amanhã. O senhor se importa do seu cliente ser ouvido? Sim, me importa. Por quê?
Porque você não pode relativizar direito do seu cliente. Você não pode alterar a forma, você não pode deixar que a vítima seja ouvida, ela leia o interrogatório do seu cliente, até porque muitas vezes ele não vai ficar em silêncio, se for o caso, e a vítima tem acesso. Você está prejudicando a própria ampla defesa dele. Então, o último ato pelo CPP, nós sabemos, e por óbvio, por questão lógica, racional, você vai orientar o seu cliente com base nos depoimentos que lhe são apresentados. Um erro que muitas vezes a gente vê é o que o advogado chega para acompanhar o flagrante, todos já foram ouvidos, não pega cópia e senta-se ao lado do cliente. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Você não pode orientar, estar ao lado do seu cliente sem ter acesso amplo e integral aos autos. Guardem isso, acesso amplo e integral. Não oriente seu cliente com meia folha, com metade do procedimento. Não aceite inversão na ordem de oitiva, porque o aparato estatal não conseguiu localizar a vítima para ser ouvida. Porque muitas vezes o condutor tem um compromisso naquele dia, ele tem que ser ouvido no outro dia. Então, que todos sejam ouvidos no outro dia, mas o cliente está preso. Aí você pode tomar suas providências, entendeu? Mas não deixe inverter esse ato. O último ato, nós sabemos pelo CPP artigo 304, taxativo, porque hoje a gente está vendo muito que o CPP é uma recomendação, né? Alguns artigos do CPP. Não existe recomendação. O que existem são decisões que estão sendo combatidas, igual o Juan combateu hoje, levando para o STJ, em que mostra que o CPP não é recomendação. O CPP, o processo penal, ele é garantia. E garantia não se recomenda, garantia se cumpre. Então, quando você chega na fase do interrogatório, a vítima foi ouvida, exames periciais, questione a autoridade policial com respeito, crime de tráfico, crime de roubo, crime de associação de organização criminosa, roubo de carga, esses crimes graves, quando você vai atender, apreensão de veículo, doutor, será realizado perícia? O perito compareceu. Se não compareceu, qual a postura do advogado? Crime que deixa vestígios, até deixei lá no meu Instagram, tem um vídeo lá que eu falo de crime que deixa vestígios. É obrigatória a realização do exame de corpo de delito. O advogado que foi preparado, ele não está pensando só no flagrante. Ah, o artigo aqui é crime que deixa vestígios, é um roubo, é um tráfico. Então, se é crime que deixa vestígios, a materialidade da instrução vai estar comprovada com o exame pericial, cadeia de custódia. Não, doutor, a gente não costuma fazer perícia aqui, não. Com todo respeito, pode constar no procedimento que está sendo instaurado, ou o senhor quer aguardar finalizar para a defesa se manifestar oralmente e o senhor consignar em ata que foi questionado do exame pericial e que a autoridade policial disse que não é... Não para criar atrito, mas para o quê? Demonstrar que você, naquele momento, questionou a realização do exame pericial, pensando na cadeia de custódia. É o negócio do ruim da padaria, do objeto lá da droga que foi levado para uma padaria. É ali no flagrante. Porque senão isso tudo passa válido. Chegou na instrução, o juiz não tem contato ali, o juiz não entra na delegacia. Então, o juiz da instrução, muitas vezes, ele vai... O que tem para ele? Aquilo como verdade. Mas a defesa não se manifestou, a defesa não suscitou nada. Prova pericial em flagrante, e isso aqui, além, não acho que não é uma dica, né, Rui? Isso aqui é, como você disse lá, é um ouro, muitas vezes, principalmente para quem vai fazer o primeiro atendimento. Consigne expressamente. Se não tiver exame pericial, se dizer, tem que ser feito. Crimes transeuntes que deixam vestígios, é obrigatória a realização do exame de corpo de delito e o momento do flagrante é oportuno para ser suscitado pelo advogado ou advogada criminalista, desde que seja crime que deixe vestígios, e a gente sabe que não vai ser feita a perícia ali, nós sabemos o aparato estatal. Mas eu estou fazendo isso já sabendo de forma alguma. Você está exercendo um munus, você está exercendo ali o direito que uma procuração te conferiu. E não criando... mas aí eu acho que a autoridade pode virar a cara. Não, de forma alguma. Aí já são outros 500, né? Aí já é problema, como se diz, é de personalidade. O que nós estamos dizendo aqui é o quê? O procedimento é esse. Provas concretas. Celulares. Foi apreendido o celular do seu cliente. O celular dele, muitas vezes um iPhone, um Samsung, marcas que dificilmente podem ser ali desbloqueadas por aqueles que estão atendendo flagrante, e muitas vezes nem expertos peritos federais conseguem. O seu cliente, de acordo hoje com a jurisprudência do STJ, está obrigado a fornecer a senha? Todos nós sabemos. Não, não, não e não. É um não, não. É taxativo. Não existe vírgula. Não se, não, não. Então tem que ser questionado ao mesmo.
E a orientação do advogado, nós até vimos um advogado que orientou o cliente a ficar em silêncio, foi preso, foi solto, é o quê? Não fornecer, porque ali não é o momento de produzir esse tipo de prova. É óbvio, é óbvio. Ali não é o momento de produzir prova. Ali não é o momento de extrair dados do aparelho celular. Existe um momento processual para isso. Esse aparelho celular ele pode ser submetido a uma perícia técnica, em que o próprio advogado vai apresentar quesitos na instrução, em que muitas vezes o Ministério Público vai apresentar quesitos. E quando o advogado ele orienta e nós não estamos dizendo que é errado, mas é que todos vão entender, fornecer a senha, abrir o celular, assuma o risco do resultado. Porque aqui é um dolo eventual, eu até brinco, é um dolo eventual. Frederico, mas eu estou negando prova, isso é obstrução de forma alguma. Existe um momento, o celular vai ser apreendido. Ótimo, laudo de apreensão, acondicionamento, protocolo, olha aqui, não esqueçam disso, protocolo do lacre de acondicionamento que o celular... Protocolo, Frederico? Porque esse protocolo, ele vai para o setor de criminalística. Mas parece que eu vi aqui na minha cidade, eu vi um flagrante que não tinha esse protocolo. Cadeia de custódia. Cadeia de custódia. O celular, quando ele é lacrado, naquele saco acondicionado hoje, ele tem que ter um número de protocolo. É o código de rastreabilidade. E ele vai ser desbloqueado? Aí lá na frente, se os peritos tiverem expertise em desbloquear, ele será desbloqueado sem que o seu cliente tenha que fornecer senha. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Isso é uma regra antiga da Constituição de 88, que veio sendo aprimorada e a jurisprudência se firmou tranquilamente. Então, façam isso e peça para consignar, que ali não existe obrigatoriedade de fornecer a senha, porque não é o momento para se produzir esse tipo de prova. Estão vendo, né? Nós estamos percebendo como o procedimento da prisão em flagrante ele é complexo, ele é estratégico. E aí você vai chegar para o depoimento da vítima. Eu participo do depoimento da vítima, claro. E aqui é importante, Juan e pessoal, a gente entender que o depoimento da vítima não é o momento, como eu ouvi esses dias aqui na cidade de Uberlândia, não é o momento para humilhar a vítima. Não é o momento para menosprezar a vítima. Não é o momento para ridicularizar a vítima. Quando você, advogado, vai participar de um depoimento de vítima de auto-prisão em flagrante, se for de um roubo, de um estupro, de uma tentativa de homicídio, se ela estiver em condições, muitas vezes, de outros crimes em que a vítima está abalada emocionalmente, psicologicamente, cuidado. Eu, muitas vezes, na faculdade, eu fui orientado a isso, que tinha ali que reduzir a vítima, que tinha que para defender o cliente. Então, isso é prejudicial para o seu cliente. Participe, veja ali se a vítima realmente é a vítima do crime. Veja se ela é vítima ou se ela tem outra posição no processo ali no flagrante, ou se ela é testemunha ou se ela é mera, presenciou um fato. Porque a questão da vítima é perigoso, porque hoje ela é levada no auto de prisão em flagrante. Eu acho que o advogado tem que ter essa sensibilidade, ela é levada a fazer reconhecimento do seu cliente. Não permita esse tipo de reconhecimento. Reconhecimento feito em auto de prisão em flagrante não pode ser apresentado à vítima a foto do seu cliente. Esse reconhecimento tem que obedecer às regras do Código de Processo Penal. Filho, que eu já fiz um flagrante assim, em que fez o reconhecimento, a vítima reconheceu, ele ratificou o flagrante. Isso. STJ, artigo 226. Reconhecimento não pode ser feito da forma que vem sendo feito em várias comarcas do país. Quais exemplos que nós temos? Quem já passou por essa situação vai se lembrar. Muitas vezes você tem lá, foi apresentada a foto do Facebook, da rede social do acusado para a vítima. A mesma disse que se trata do autor do crime. Isso é reconhecimento válido? Isso pode ser feito? Não. Se for feito em público, suscite que aquele reconhecimento com toda a cordialidade não deve ser... Frederico, mas esse auto de prisão em flagrante vai ficar muito grande, extenso. É assim. Quer entrar no jogo? O jogo é esse. Esse é o caminho que nós sabemos que é o caminho que vai te trazer resultado satisfatório. Até porque você está preparando o seu terreno lá para a instrução. Então, muito cuidado com essa questão relacionada ao depoimento da vítima. Procure ali ser objetivo, se for fazer perguntas objetivas que atendam ao interesse do seu cliente. E a forma de inquirição de testemunhas, nós temos um livro interessante, que é o livro do Alexandre Moraes da Rosa, Guia do Processo Penal, conforme a teoria dos jogos.
guia do processo penal conforme a teoria dos jogos, o cross-examination, como que eu inquiro ali uma testemunha, uma vítima, mesmo no flagrante. Então, todo esse comportamento vai influenciar no ato final, que é o principal, que é o interrogatório do seu cliente. Aqui eu vou abrir aspas, porque o interrogatório eu acho que é o ato mais importante desse auto de prisão em flagrante. É onde você ali fala, agora os 5 anos de faculdade, o meu preparo, esses debates, essas lives que nós temos hoje vai fazer diferença? Vai. Porque ali você já tem tudo, se conduziu dessa forma, você já tem tudo na sua mão. Você vai chegar no seu cliente e vai falar, se ele estiver abalado, se for caso de embriaguez ao volante, homicídio culposo, se ele estiver em perfeito gozo das faculdades mentais, primeiro, você tem condições de responder objetivamente as perguntas? Por quê, pessoal? Porque a gente sabe disso. Cliente, quando resolve responder em prisão em flagrante, raciocinem, nós raciocinamos. A situação ali não é normal. Ali não é uma situação de audiência, ali é uma situação de emoção. Ali muitas vezes teve a casa invadida, foi mandado e por aí vai. Os nervos estão à flor da pele. Na maioria dos casos, o cliente não tem condição, na maioria dos casos, não tem condição de responder. Por quê? O que acontece? Quem já se colocou nessa situação, entrou na sala para ser interrogado, com cópia de todo o procedimento, enquanto a escrivã está qualificando o seu cliente, essa qualificação ele não deve permanecer em silêncio, não recomendo, mas a gente entende que não. Nome, idade, por aí vai. Se trabalha, se não trabalha, se tem renda fixa, carteira de trabalho assinada, se tem comprovante de endereço. Antes de iniciar, você manifesta. Eu, Frederico, faço isso. Manifesta antes para a autoridade policial. Se estrategicamente você vai adotar o direito ao silêncio, diga antes. Sabe por quê? Porque senão aqui, como que algumas autoridades fazem? E aí, o que aconteceu? Veja bem, quando você estiver em uma situação dessa e a autoridade policial perguntar para o seu cliente o que aconteceu, imediatamente você interrompe. Educadamente, não deixe ele falar. Porque esse que aconteceu, em alguns casos, ele vai trazer a vida desde que ele nasceu. Ele vai trazer outras situações que não se referem ao objeto daquele boletim de ocorrência. Não existe inquirição do que aconteceu. Doutor, autoridade policial, pela ordem, o meu cliente vai permanecer em silêncio. Ele não vai responder as perguntas. Se o doutor quiser consignar todas as perguntas que fariam, acaso ele fosse responder, fique à vontade, pode inclusive fazer em voz alta, se for necessário, meu cliente vai responder todas elas, com o sonoro, vou ficar em silêncio. Então, quando você assim se comporta, não segue o negócio, porque se ele responde esse o que houve, ali ele já iniciou o interrogatório. E quando que isso acontece, nós sabemos, quando ele não está acompanhado de advogado. É obrigatório ou não a presença do advogado no interrogatório do flagrante? Eu entendo como imprescindível, eu entendo como obrigatório, eu entendo como questão de democracia, eu entendo como questão de paridade de armas. Você acompanhar uma pessoa que vai ser interrogada em um auto de prisão em flagrante não é um favor, ali é questão de garantia. Então, que possamos seguir dessa forma, que acompanhemos esse interrogatório. Se for para responder, não tem como a gente dar fórmula, todos sabem. Que sigamos o quê? Além da intuição, o conhecimento. Vai responder? Objetivo. Ponto final. Você não tem que responder além do que lhe é perguntado. E muitas vezes vem aquilo, né? Doutor, o que ele vai perguntar para mim? Não caia nessa armadilha. Não caia e fala, ele vai te perguntar, não. Você diz lá como vai ser a qualificação, que ele vai te perguntar de meio de vida, tal, e depois ali perguntas referentes ao fato. Muitas vezes no flagrante, o doutor Juan sabe disso, a gente chega no caso que ele passou. O silêncio traz a liberdade. Muitas vezes não na hora, passa uma noite, mas sai o alvará no outro dia. Então, quando você opta pelo direito ao silêncio, especialmente, preste atenção na postura do delegado a delegado. O direito ao silêncio, muitas vezes, você vai encontrar a resposta ali. Quando você vê que a autoridade policial já está com a tendência em manter preso, muitas vezes está buscando extrair outros crimes e o mais grave, extrair talvez delações ali naquele momento. Então, a estratégia qual é? Doutor Juan me solicitou uma apreensão grandíssima de veículo de grande porte, acusação de contrabando e por aí vai. Fizemos atendimento da Polícia Federal. Veja bem como encaixa com o que nós estamos falando.
policiais rodoviários federais, todos ali já com o intuito incriminatório, dizer que o cliente é isso, tal, e comprovamos ali que os veículos primeiros estavam todos legalizados. A perícia realizada por peritos federais constataram. Fizemos todo esse atendimento que eu disse aqui, tudo foi apresentado de forma digital, e ao final, o cliente responde ou fica em silêncio. Tendo em vista o tipo penal, tendo em vista que a gente já conhecia a autoridade que faria e a forma que já estava conversando com os condutores, que nós participamos da inquirição dos condutores, e foi uma inquirição totalmente, que eu já digo, né, condenatória, inquisitória, ali eu decidi, sozinho, no caso, o doutor Juan de São José do Rio Preto me indicou, fulano, silver tape nessa boca. E no caso, né, até cômico a gente falar, o rapaz gosta de conversar. E o advogado tem que ter essa sensibilidade. Gosta de conversar, vai para outro lugar. Não é ali. Doutor, mas eu quero... Silêncio. O seu advogado aqui está te falando, você está na Polícia Federal, eu não me responsabilizo pelo resultado de você responder. Por quê? Porque você lhe conhece, você sabe quem vai inquirir. Você tem esse conhecimento, porque você participou de todos os atos. Dito e feito. Doutor, vamos começar? Vamos. O nome da total. E o senhor, como que o senhor foi preso? Doutor, ele vai ficar em silêncio. Silêncio. Né, doutor? Então, vou ter que ratificar. Esse vou ter que ratificar tem que ter muita paciência. Ratifica. Por quê? Porque, estrategicamente, você sabe que o juiz de plantão vai revogar a prisão do seu cliente. Isso é flagrante. Isso é emoção de flagrante, porque isso foi um caso real, que o ano passou em outubro. E foi dito e feito aqui, os presos estavam sendo levados para Tupaciguara por causa da pandemia. Olha o problema. 60 quilômetros daqui, foi ratificado, foram apreendidos. No outro dia, 5 horas da tarde, o alvará de soltura cantou. De quem? Do juiz federal plantonista, com a nossa imediata intervenção. Mas por quê? Porque o trabalho no flagrante foi bem feito. Se ele responde às perguntas ali que eram feitas, dificilmente ele sairia com o alvará no outro dia. Dificilmente. Então, o direito ao silêncio não é brincadeira. Mas o direito ao silêncio, nós sabemos, ele traz a liberdade. Quando usado de forma inteligente e estratégica. Quando usado de forma a você, depois de acessar todo o manancial ali produzido, ele vai ficar em silêncio. Porque o resultado, sim, pode ser a liberdade. Feito o interrogatório, nós sabemos o delegado indicia ou não. Se indiciar, ele pode converter a prisão em flagrante, nós sabemos. Converter não. Ele pode ali fixar uma fiança, se for crime cuja pena máxima ultrapassa 4 anos, como nós sabemos, ou ele pode ratificar o flagrante, remetendo os autos em 24 horas para a Justiça, para o Poder Judiciário, realizar hoje, de acordo com o artigo 310, modificado pela lei anticrime, pelo pacote anticrime, audiência de custódia no prazo de 24 horas. Então, eu acho que o flagrante, pessoal, uma atuação, vamos dizer, não vou dizer completa, mas do jeito que eu faço aqui, compartilho com vocês, é essa. E sempre com cordialidade e respeito. Estabeleçam aquele contato inicial, busquem ali implementar a sua autoridade. Sabe por quê? Porque muitas vezes esse primeiro encontro com a autoridade policial pode ser determinante na sua carreira. Em que sentido? Em falar, não, esse é um advogado em termos do quê? Respeitado, que vem aqui, cumpre e por aí vai. Porque falar mal nós sabemos, nós somos advogados criminalistas. Né? Vem cá, né, Juan? Advogado criminalista que nunca teve um nome falado mal, que é advogado de bandido, nós sabemos que alguma coisa está errada. Então, nós lutamos contra as injustiças, nós lutamos contra esse aparato, muitas vezes, massacrante do Estado, e que nós somos ali a última esperança dessas pessoas. Esse rapaz foi solto no outro dia, de outro estado, até a gente pode falar sem citar nomes, um mês depois foi preso novamente pelo Juan, aí vem a sociedade, tá vendo, se tivesse ficado... Não é esse o pensamento. O Juan imediatamente conseguiu a outra soltura dele, mas ele foi... Nós não conduzimos a vida do cliente, é esse o parâmetro que o advogado deve ter. E o Juan conseguiu a soltura, o procurador da República pediu a prisão dele aqui em razão dessa segunda prisão, e ele foi negado aqui novamente com a nossa atuação. O juiz de primeira instância negou a prisão dele, tudo em razão de atuação no flagrante. Então, muita atenção, pessoal. Quando forem realizar, lembrem-se, preparem. Flagrante não é brincadeira, flagrante não é receita, flagrante não é lugar para bater papo, flagrante é lugar sério. Porque quando sai o alvará de soltura, nós sabemos que para o advogado e para a advogada criminalista é o troféu, é o resultado do seu esforço. E o mais importante, onde você mostra que
a prisão não era necessária. Ele vai responder o processo em liberdade. Eu fiz o meu trabalho. Ali, se a instrução não for sua, eu acho que teve alguma coisa grave. Ali você contrata a instrução. Você vai ser o advogado da instrução. Você vai firmar um novo, talvez, contrato de honorários para fazer agora o que é a resposta escrita. A alegria desse cliente de comparecer ao seu escritório quando você conseguiu a liberdade dele, só a profissão, só o dia a dia vai nos mostrar. Não tem como transmitir essa emoção aqui para vocês. O Juan hoje teve um processo gravíssimo anulado, júri, nós sabemos que eu falo júri, parece que é de outro planeta, é muito complexo, e quando a gente vê um processo anulado por falha ali do processo penal, garantia, jurado não pode ter amizade com ninguém, que foi o caso, eu fico mais, vamos dizer, otimista quanto aos às novas advogadas aí que podem seguir esse caminho. E, claro, cada um tem o seu jeito particular de atuar. Muitos ex-alunos que hoje estão advogando vão atender flagrante comigo aqui na comarca, e cada um faz a sua personalidade. Não tem como a gente diz que ser igual àquele, mas inspire-se no exemplo. Porque quando sai um alvará de soltura, você fala, peraí, teve alguma coisa, teve um trabalho. Então, o flagrante eu acho que é isso. E na audiência de custódia nós sabemos, né, quem já fez audiência de custódia, prazo de 24 horas, na pandemia está sendo feito em algumas comarcas por videoconferência, e previsão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 310 do CPP. Quais os temas, até porque nós já estamos indo para 1h10, o Juan falou que posso aí me estender, e a gente abre para as perguntas até para não ficar tão cansativo. Falar rapidamente da audiência de custódia, que a primeira coisa que eu falo, na audiência de custódia não se discute mérito. Ali você não vai tratar de autoria, de materialidade, tenham muito cuidado com isso. A audiência de custódia tem uma ordem, o Ministério Público lá se manifesta anteriormente, você vai tratar da necessidade ou não da prisão, de se manter ou não seu cliente preso, e de eventuais medidas cautelares do artigo 319, diversas da prisão, que são cabíveis naquele caso. Então, a audiência de custódia, hoje eu falo, né, e com tranquilidade eu falo isso, não é um pedido, não é um favor. Isso aí está previsto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Constituição Federal, agora no 310 atualizado do CPP. E em cada estado nós temos resoluções, resolução do CNJ, que é a nacional, e cada estado, cada tribunal tem a sua resolução. Busque ali se manifestar oralmente, sempre sugiro isso, em audiência de custódia, não busque o quê? Excelência, rogamos aqui seja deferida a liberdade. Isso não é manifestação, isso é decoreba. Em audiência de custódia, advogado, advogada, tem que mostrar ali, oralmente, e é um desafio. Frederico, eu nunca falei em audiência, é ali. Aproveita o momento, aproveita, porque o nervosismo é natural, mas sai. Prepara, treina. A audiência de custódia, você demonstra que não existem motivos atuais e contemporâneos que justifiquem a prisão. Não existem motivos que justifiquem, que demonstrem que a liberdade do seu cliente é um perigo para a instrução. Até porque a instrução está no seu nascedouro. Seu cliente é primário, bons antecedentes, endereço fixo, e por aí vai, se for essa situação. Então, a audiência de custódia não é momento de ficar ratificando pedido de liberdade. Argumente. Pegue o BO, leia, tendo em vista os fatos, a prisão não é necessária por isso, por isso, por isso, e por aí vai. Não é brincadeira, é uma mini sustentação oral, porque ali você está buscando o quê? A liberdade. Ah, que o meu cliente não praticou. Cuidado, ali não é local para tratar de autoria delitiva. A audiência de custódia não é lugar para você provar a existência material do fato. Ah, mas e se eu consignar em ata? À vontade, efeito zero. Ali você não está sendo técnico. A audiência de custódia, além de tudo, você tem que ser extremamente técnico. Buscar ali, o Juan falou isso um dia, um fio desencapado que vai trazer a liberdade do seu cliente. E outra coisa que eu alerto na audiência de custódia, muitos sabem disso, o Juan sabe disso, não é ser subserviente, não é pedir, não é tratar o seu cliente como um coitadinho que tem que ser solto. É você trazer elementos concretos. E quando não tem provas de que ele pode ser solto, você faz muitas vezes, uma manifestação resumida. Não faça milagre, não queira inventar, não queira falar, argumentar e não ter o documento que você falou, porque isso repercute ali na instrução e na sustentação. O que é falado na custódia vai para o tribunal, vai para a instrução, vai dentro da ação penal. Então, a manifestação do advogado na audiência de custódia é imprescindível que seja feita de forma técnica. Busquemos o que na custódia? A liberdade, independente se praticou ou não o crime. Agora, claro, se for questão de estado de necessidade, legítima defesa, questões que a própria lei autorizam sejam suscitadas na audiência, que dizem respeito
Há indício de autoria e prova da materialidade, claro que o advogado diligente, automaticamente ele fala, é um dos meus troféus, é o flagrante que eu queria, é a custódia que eu quero, porque eu vou levar essa tese para todo sempre, eu vou levar essa tese por toda a instrução, eu vou construindo credibilidade na minha tese defensiva, eu vou dando corpo, roupagem à minha tese defensiva. Então, a audiência de custódia é importantíssimo. Locais, principalmente, em que é realizada por videoconferência. Façam, não tenha medo. Frederico, e eu vejo isso na faculdade, eu sou tímido para falar, eu não sei o quê. Hoje, com a videoconferência, isso ajuda você treinar mais, não o pessoal. O pessoal realmente traz o frio na barriga, o nervosismo, isso que é o bom, esse que é o desafio. Mas a audiência de custódia, excelência, não se trata de crime tal, porque não existe prova e por aí vai. Não, demonstre a desnecessidade da prisão e sem atacar os agentes que efetuaram a prisão. Se o seu cliente foi ali torturado, ameaçado e por aí vai, maus tratos, nós sabemos, a lei prevê que seja ali informado sem também atacar aqueles que talvez assim se conduziram. E você toma as medidas cabíveis, inclusive hoje tem a lei de abuso de autoridade. Então, busque na audiência de custódia isso. E no final, o quê? Com a expedição do alvará de soltura. Porque se você sair ali com o alvará de soltura, com certeza, além de ser gratificante, a sua atuação foi decisiva e você trouxe um alento para aquela família, para aquelas pessoas que, ao ser ratificado pelo delegado, teve a esperança ali restabelecida. E muitas vezes me perguntam, então a audiência de custódia, muitas vezes, quando consegue a liberdade, é porque a prisão em flagrante não deveria ser ratificada. Veja bem, se você analisar racionalmente, sim. Né? Só desculpem aqui, pessoal, que tocou o telefone. Voltou? Voltou. Desculpem que é uma ligação. Então, se você analisar a audiência de custódia por esse ângulo, sim. Agora, quando você analisa a audiência de custódia como um instrumento de reduzir população carcerária, de mostrar que prisão provisória não pode acontecer como acontecia, aí não. Então, muita atenção, muito cuidado nessa atuação da audiência de custódia e, claro, alvará é alvará. Conseguiu o alvará na custódia, novamente o mesmo raciocínio. Fulano, vá para o meu escritório amanhã, na segunda-feira, se for de fim de semana, para a gente tratar sobre a instrução. E aconselho nesse dia, ou no dia posterior naquela semana, não devemos ter aquela pressa, né, aquela ganância, finalizar um contrato de honorários para fazer a defesa na instrução processual. Acredito que isso deve ser levado em consideração pelo advogado, até porque vocês sabem, 5 anos, eu sempre falo isso, não esqueçam, 5 anos de faculdade, o perrengue que se passa depois para passar na prova da OAB e por aí vai, devem ser levados em consideração. Então, não é fácil obter o alvará de soltura, mas igual o Dr. Juan obteve hoje no STJ, é possível. E vocês estão vendo um cara aqui que obteve hoje liminar. E a gente que atua um tempo no STJ sabe, liminar no STJ tem que ser comemorada porque é difícil. Liminar no STJ é uma das mais difíceis do Brasil, eu sempre falo isso, porque são 2 turmas em termos rigorosos. A 6ª turma mais relativizada. Então, é esse o trabalho. Acredito aí que tenho contribuído com os colegas. Peço desculpas porque realmente eu falo um pouco acelerado quando eu falo de temas afetos à minha profissão, o meu dia a dia, né, o meu início de carreira. Eu trabalhei muito, hoje menos, né, em razão dos compromissos profissionais, mas até semana passada eu realizei um aqui, em que o cliente foi em silêncio, no outro dia foi solto. Então, agradecer novamente, vamos passar aí para as perguntas, quem tiver interesse, estou à disposição, só vou pegar um copo d'água aqui e espero aí ter contribuído. Claro que posicionamentos individuais meus, formas de atuação, é claro, os colegas, e isso é o bom da democracia, tem o direito de falar, Fred, não concordo com isso aí, eu gosto de ouvir, entendeu? Por quê? Porque você me traz uma nova forma, você me traz uma forma que entende diferente, que eu vou adequar um dia na prática, isso acontece demais. Muitas vezes, aluno me dá um insight, e no dia lá do atendimento da ostentação eu uso. Então, esse espaço que o Dr. Juan e a OAB de São José do Rio Preto me abriu aqui, realmente, eu não tenho palavras para descrever, só agradecer e pedir vênias e escusas pela forma que explanei aqui, e que talvez muitos colegas não concordem, assim que tem que ser, estamos aí abertos para os questionamentos, o Dr. Juan fica à vontade, se atendeu as expectativas da própria OAB, dessa comissão da jovem, eu fico muito feliz quando eu vejo comissão da jovem advocacia criminalista. Então, é disso que precisamos, essa jovem advocacia combativa, técnica, mostrando a aplicação do CPP, da Constituição Federal, falando aqui, ó, é assim que se faz. Então, parabéns mesmo e podemos aí iniciar os debates, fiquem à vontade, as perguntas, claro, se eu não souber a resposta, com certeza, vou pesquisar e por aí vai, mas eu acho que
vamos ter aí um debate muito salutar. Doutor Frederico, nós já somos 35 participantes ativos. Nossa, que coisa boa. Se eventualmente o senhor não souber alguma coisa, que eu duvido, eu jamais iria chamar alguém que não saiba uma resposta na ponta da língua aqui. É como diz meu pai, eu não faria feio. Terá mais 34 advogados aqui e professores acadêmicos também para nos orientar também, porque aqui é uma roda democrática e assim que funciona. Eu não vou falar nada mais, tá? É só isso. Eu gostaria de passar a palavra para todos e, em princípio, eu gostaria de iniciar passando a palavra para o doutor Azor, que me pediu a consideração aqui tão logo fosse possível, e agora é um campo aberto. Eu vou pedir o seguinte, gente, assim que o doutor Azor terminar a consideração dele, ou a pergunta que vier a ser feita e respondida prontamente, assim que se fizer silêncio da palavra dele, os senhores automaticamente acionem o microfone e digam: gostaria de fazer uma pergunta. Eu tão logo vou ver, porque eu estou no meu notebook amplo, vejo todos aqui, tá bom? Todos terão oportunidade. Doutor Azor, tem a palavra. Bom, Juan, antes de mais nada, meus parabéns pela felicidade, né, de ter trazido o doutor Frederico. Doutor Frederico, meus parabéns por chamar essa jovem advocacia a exercer na plenitude a defesa mais sagrada que um ser humano pode ter, que é a defesa da sua liberdade. Muitas vezes... Acho que cortou. Doutor Azor, cortou a sua fala. Parece-me que caiu a sua conexão. O Rafael, se estiver online, o colaborador é nosso. Eu gostaria agora sim de aproveitar. Voltou? Deixa eu até mudar de lugar aqui, que eu acho que é a minha conexão nesse local que está ruim. Me perdoem, tá? Bom, mas eu dizia, vou repetir, porque me parece interessante o que dizia, ao mesmo tempo que me congratulo com o Juan pelo convite do professor Frederico. É gostoso ver a jovem advocacia atuante e sendo chamada a exercer na plenitude esse mundo tão valioso que é a defesa daquilo que é mais valioso do ser humano após a vida, que é a liberdade, né? Muitas vezes a gente não dá conta disso. Em tempos de pandemia, eu dizia, quando as liberdades públicas são colocadas num plano muito abaixo ao direito à saúde. Claro que não é o tema da palestra, mas eu tenho uma consideração e uma pergunta a lhe fazer. Uma consideração que eu acho que vai bem ao encontro do que o senhor professor coloca, mas, acima de tudo, da sua aula técnica, que foi bastante técnica, acima de tudo, em cima dessa coisa de realmente prestigiar o direito, prestigiar a liberdade, prestigiar a atuação do advogado. E, ao falar disso daí, eu não poderia deixar de saudar aqui a pessoa do nosso, eu diria, um decano aqui da Ordem dos Advogados, subseção Rio Preto, que é o doutor e também professor Odinei Rogério Bianchini, que está lá mascando o seu chiclete anti-tabaco, porque está impedido temporariamente desse prazer tão nefasto à saúde humana. Eu dei um grande beijo no coração, meu irmão. Mas eu dizia que eu gostaria de lhe fazer uma consideração que vai nessa toada. Eu acho que o senhor pode explorar bem mais, porque a palestra é sua. E uma pergunta que vai ser bastante provocante, e, por favor, não a entenda, a pergunta, como algo que conspira contra aquilo que foi dito. Por favor, já é preciso, de antemão, advertir. Uma coisa que me parece exatamente ao encontro é que poucas vezes advogados, eu falo muito para os meus alunos de processo penal. Eu estou aqui na casa já completando 23 anos de magistério, 7 anos de advocacia, que são desprezíveis perto da longevidade do Odinei, né? E de quase todos os que estão aqui. Mas uma coisa que eu sempre destaco que meus alunos sejam técnicos, é na toada que o senhor falou, e em particular, em relação a esse direito, o que fala o artigo 310, lá no seu inciso 2º, eu faço questão de destacar isso, por quê? Porque depois da reforma processual que nós tivemos, por mais que a doutrina, a jurisprudência orientassem no sentido oposto, a prática era bem diferente. Quem milita na advocacia criminal sabe bem disso. Eu não falo como quem milita na advocacia criminal, só no plano acadêmico, mas atuei na polícia por 33 anos, então eu sei o que é o ambiente de polícia. Sei o que há de bom e o que há de ruim, e sei quais são os perrengues que os advogados passam.
muitas vezes até humilhações, que eu sempre quis poupar os meus alunos disso, de se ficarem tímidos na presença de delegados de polícia, muitas vezes achando até que eles são menos que os delegados de polícia, não porque sejam ou não, mas porque os delegados passaram no concurso público. Então, muitas vezes, colegas nossos, alunos nossos, prestam concurso para delegado, eventualmente não passam, isso é o que menos importa, mas aí vem na figura do delegado, e se for delegado de Polícia Federal, ainda parece que o temor reverencial fica maior. Educação e elegância não se confundem com isso. Acho que uma toada que o senhor colocou muito importante foi essa. Mas num outro momento, que é exatamente o momento da audiência do custódio, que acho que é o momento máximo do advogado, tentar libertar o seu cliente quando possível, é destacar o que fala o 310. O 310 deixa evidente, basta uma leitura atenta, que poucos fazem, do seu texto no inciso 2º. As medidas cautelares diversas da prisão preventiva, no caso, né, conversão do flagrante em preventiva, as medidas cautelares diversas é que são as principais. Ainda que a prática revele o contrário, que qualquer juiz numa penada só com Ctrl+C, Ctrl+V, bata lá um texto dizendo que é necessário, presente os requisitos, o artigo, vai por aí afora. Mas veja o que fala: converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos, então os requisitos nós sabemos quais são, 312 desse código, e se revelarem e. A conjunção aqui é aditiva, e, não é ou. Não é ou, é e. Tem que estar presentes os requisitos da preventiva e se revelarem, tem que se somar isso para fechar a equação. E se revelarem inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão. Então, isso me parece ser um discurso que, em sede de audiência de custódia, onde só isso se discute, como o senhor bem acentuou, ele deve ficar preso ou pode ser solto. Porque a regra do devido processo legal é a presunção do estado de inocência, simples assim. Mas isso não pode ser só decoreba em palestras bonitas que o Odinei faz, que o Azor faz, que o doutor Frederico faz, não pode ser só isso. Não pode ser uma literatura em teses de doutorado, mestrado, não pode ser só essa estupidez. Não pode ser um trecho de um acórdão do STF, aqui todos depois, na sociedade civil, vão dizer que o STF só solta bandido. Não pode ser isso, porque uma hora é você que vai estar na mira, às vezes, de uma ação autoritária, arbitrária ou até mesmo ilegal dos órgãos policiais, muitas vezes, ou talvez algumas vezes, até por engano, meu Deus. Então, a liberdade é algo muito precioso. Esse é um ponto que eu destaco, que eu acho que é preciso que os advogados jovens primem pela técnica. É só pegar esse 310, inciso 2º, e observar no texto dele e. O vocábulo e. Tem que estar presente os requisitos da preventiva, que são sabidamente conhecidos por todos, cai em exame de ordem, mas poucos observam isso. Eu digo poucos porque você não vai encontrar muita coisa escrita na literatura sobre isso. E é um detalhezinho importante na toada técnica que o senhor colocou. E agora a pergunta que vai pelo menos tentativa de rigor técnico que eu tento sempre ter, porque penso que com a técnica eu calo a boca. Eu devo ser educado com todo mundo, isso, educação faz bem, né, para todos, né? Mas muitas vezes vão confundir a educação, o bom trato, a lhanheza, com subserviência. Então, eu prefiro seguir na técnica porque ela me permite simplesmente, sem sair em busca de princípios mais magnânimos, né, do direito, que nem sempre são bem acolhidos, a prática revela isso, né? Juízes não põem em liberdade pessoas que muitas vezes poderiam ter medidas cautelares diferentes da prisão preventiva. Então, prefiro a técnica. E nessa toada técnica, me chamou a atenção, e essa é a pergunta, com respaldo em que, na boa técnica, se é que é possível fugir dos princípios que todos nós conhecemos e até veneramos, mas no campo técnico, o que assegura ao advogado o direito de acompanhar todos os atos da lavratura do flagrante? Como o senhor bem colocou. Claro que eu julgaria super importante na construção da defesa, ou até no exercício do direito ao silêncio a ser exercido pelo preso, conduzido, seria muito interessante eu estar junto com a autoridade policial e ao lado do condutor que vai ser inquirido, que ele é a primeira testemunha, é isso que é o condutor, e das demais testemunhas, e também da vítima ou vítimas daquele crime que é autuado. Claro que eu acho que é importante isso, seria muito importante. Mas o que eu vejo, e por favor eu peço que me corrija até para eu crescer,
O que a lei nos assegura enquanto advogados é acompanhar o advogado no interrogatório, que é importante. É também tomar conhecimento de tudo aquilo que aconteceu no flagrante, compulsando aquilo que já foi escrito, os depoimentos das pessoas, seja o condutor e outras testemunhas, sejam as vítimas, sejam outros até acusados. A leitura disso, tomar pé disso, é importantíssimo, o senhor frisou muito bem. Eu só fiquei com esse espinho entalado na garganta. O que isso, do ponto de vista técnico, me garantiria? Eu vou dizer isso está na lei tal, isso está no código tal, isso não pode estar só no princípio, porque, sabidamente, por mais que tente se mudar, o inquérito e o flagrante é uma peça informativa inquisitiva. E aí, se eu for chegar e falar, orientar os meus alunos, olha, você tem direito de acompanhar o condutor, você tem o depoimento do condutor, você tem direito de acompanhar o depoimento das testemunhas, o delegado vai dar uma enquadrada nele e ele vai falar, foi o professor Azor que falou. E aí vai parar nisso. Me perdoe me estender, mas essas duas colocações me pareciam importantes. Vamos para tentar contribuir bastante com a sua fala, que já foi brilhante, né? Na evocação desses direitos sagrados que nós temos que respeitar, e a segunda é para provocá-lo mesmo, nos ajudar a construir essa questão técnica em relação ao flagrante. Obrigado. Ok. Eu que te agradeço a intervenção, muito elucidativa e que traz uma riqueza maior ainda para o debate que nós trouxemos aqui. Parabenizar também a atividade policial que você exerceu. Temos clientes policiais, igual eu disse, alunos, colegas policiais. Então, esse relacionamento aí eu sempre mantive, sempre busquei manter o mais cordial possível. E, graças a Deus e a minha atuação aqui na cidade de Uberlândia, temos uma cordialidade muito boa profissional com os policiais militares, civis e federais. Quanto a essa questão da audiência de custódia que você bem colocou, realmente, assim, 310, inciso 2, medida cautelar. A questão ali da liberdade é o quê? Que muitas vezes, é importante esse ponto que você colocou, porque muitas vezes se confunde medida cautelar com prisão preventiva. E medida cautelar diversa da prisão, como você frisou, e o exinho ali serve para isso. Vão ser concedidas quando presentes os motivos que autorizam a preventiva 312. Exatamente. É uma das teses, né? Como eu estava já há mais de uma hora, doutor, você me perdoa, que realmente eu não aprofundei tanto na audiência de custódia. Eu acho que eu fiquei mais na parte da delegacia. Então, 310.2, com certeza, é uma das teses que devem ser suscitadas. Eu falo dele estrategicamente, por quê? Porque ali você vai demonstrar que a rigidez processual, isso aí que você tocou é importante, né? A rigidez processual, a rigidez da instrução processual penal, juíza, está assegurada porque eu estou manifestando isso e aquilo. Apesar de existir motivo para garantia da ordem pública, que nós sabemos que é um conceito jurídico indeterminado, que hoje está sendo bem combatido também, ou motivos para instrução, para garantir a aplicação da lei penal, entendemos que a liberdade não traz perigo, prejuízo para a rigidez da instrução e que uma ou mais medidas cautelares devem ser impostas. O que acontece, para falar disso, a gente tem que falar de uma questão estrutural, né? Então, quando eu falo de aplicação de medida cautelar, especialmente quando eu busco ali crimes mais graves, em que vai se aplicar o uso de tornozeleira eletrônica. Então, a gente procura, antes da audiência de custódia, saber a realidade da estrutura do poder judiciário daquele lugar. Então, aqui em Uberlândia, isso é muito importante, porque, antevendo que pode ser imposta ali uma medida cautelar de tornozeleira, muitas vezes não tendo o equipamento, nós sabemos que não é o correto, se não tem, então que coloque em liberdade, muitas vezes se prende para aguardar a disponibilização desse equipamento. Então, eu acho que a questão, além de tudo, muito bem ponderado por você, do 310, inciso 2, o CPP, nós sabemos, é uma lei federal, é a questão de estrutura física e até de operacionalização das varas que realizam a audiência de custódia. Então, muitas vezes, nós já vimos aqui, eu falo da realidade de Uberlândia, audiência de custódia que muitas vezes se impõe ali uma medida cautelar, tornozeleira ou outra, que não se tem condição de cumprir naquele momento. Então, nós temos sempre que buscar a liberdade. A medida cautelar, como você ponderou, só vai ser concedida se demonstrado que estão presentes os requisitos da preventiva, porque nós sabemos que medida cautelar é medida substitutiva e não medida autônoma. Não podemos cometer esse erro. O 310, parágrafo inciso 2, na verdade, ele não vai trazer tecnicamente essa informação, mas você tem a expressão e a interpretação literal ali
como o doutor bem colocou, nos traz essa informação. Então, foi o tempo, vamos dizer assim, mais claro, medida cautelar diversa da prisão, se cabível em uma custódia, com certeza, se permitir a estrutura, a realidade estrutural da comarca, do juízo ali, com certeza deve ser mencionado expressamente na fala do advogado, expressamente. Agora, muitas vezes, doutor, a gente, é difícil, mas muitas vezes a gente busca uma ilegalidade no flagrante, o doutor Juan sabe muito bem disso. Busca-se ali, talvez, uma ilegalidade que é negada e talvez impetra-se um HC ou talvez uma revogação posteriormente, já pensando que vai ser negado na custódia e que a cautelar você já tem de antemão a negativa, então, muitas vezes ali, o relaxamento ou outra situação de liberdade. Mas a imposição de medida cautelar, como se diz, é conditio sine qua non da audiência de custódia. É difícil, vamos falar da prática, fazer uma audiência de custódia em que você não busca a liberdade ali, a substituição por medida cautelar diversa da prisão. Agora, o que eu chamo a atenção é que, para conseguir a medida cautelar, muitas vezes o advogado muitas vezes não, ele não depende só da argumentação. O advogado, ele, na prática, além do 310.2, que é um dispositivo normativo, eu preciso de elementos concretos, documentos que corroborem as minhas alegações. Porque eu tenho um 310.2 que não pode ser aplicado se não tiver prova suficiente de que ali, por exemplo, o réu tem endereço fixo, de que ele tem um trabalho fixo, de que ele realmente não vai se furtar a aplicação da lei penal, por exemplo. Então, o 310.2 ele é aplicado quando o advogado comprova, através de documentos, nós sabemos decisões de juiz que diz, não se aplicou aqui medida cautelar por ausência de comprovação pela defesa, ausência de documentos, porque muitas vezes você tem uma manifestação muito bonita, palavras difíceis são proferidas durante a audiência de custódia, né, doutor? E você não traz um documento que comprove ali que o seu cliente tem direito à medida cautelar, especialmente uma monitoração, comparecimento bimestral e por aí vai, que ele não é um perigo para a instrução. Então, além dessa manifestação 310.2 que o doutor colocou, o importante é o quê? Instruir, conversar ali, anexar antes da audiência todas essas provas, que traz ainda mais segurança para você se manifestar na audiência, que vai te trazer ainda uma solidez probatória para você se manifestar. Até porque conseguir a liberdade na audiência de custódia com medida cautelar realmente já é uma vitória. Agora, quando é uma medida cautelar restritiva, que é a tornozeleira ou o recolhimento domiciliar, que hoje está sendo aplicado até para detração, eu acho que o advogado tem que ter mais ali a estratégia. Até falei da detração, né? O STJ entendeu que aquele que está em recolhimento domiciliar, né, das 10 às 5 da manhã, o tempo de cumprimento dessa cautelar pode ser buscado aí a detração penal de uma eventual condenação. Então, isso é importante, fazer audiência de custódia com estratégia. E, se for o caso 310.2, que traga os elementos, os documentos, o que o familiar forneceu, o que o próprio cliente vai te fornecer, hoje muitas vezes tudo digital, te fornece todos os documentos e você tem uma segurança maior para se manifestar e buscar ali realmente o 310.2, que é a aplicação de cautelar. Só reforçando, quando se aplica a cautelar 319, ele está se substituindo a prisão. Os requisitos da prisão existem, mas você, defesa, demonstra que não existe perigo nenhum para a instrução, a liberdade do seu cliente não vai trazer qualquer problema para que aquele processo prossiga normalmente e que você ali está comprovando isso com documentos. E quanto a essa pergunta, eu acho que foi isso, doutor. Quanto à segunda, que foi essa, vamos dizer, essa provocação, na verdade eu não considero uma provocação, eu fui formado assim, então eu considero ela muito pertinente e agradeço novamente a sua intervenção, que ela vai enriquecer ainda mais o debate. Então eu acho que, primeiro, o que nos confere o direito de estar acompanhando todos os atos do flagrante, dizer isso para um aluno na graduação com muita tranquilidade e segurança, como eu faço, e aí vai depender se o aluno vai levar isso para a autoridade policial, se ele vai conseguir comprovar, não sei se é o caso, é o quê? Que a ampla defesa e o contraditório, artigo 5º, 54, mas o principal, é isso que eu busco suscitar desde o início, em resposta escrita, em habeas corpus, em recurso especial, em apelação extraordinária, é o devido processo legal substancial. É o devido processo legal material que me confere, doutor, essa prerrogativa. E esse devido processo legal substancial, muitas vezes importado lá do processo civil, ele abrange a ampla defesa, ele abrange aquilo que está na Lei 8.906, que é as prerrogativas do advogado também nos confere, acompanhar toda e qualquer
depoimento. O senhor me desculpe que eu não lembro o artigo do 8.906, mas me comprometo a enviar para o Juan e ele passar para vocês. Então, ali na 8.906, uma lei federal, nós temos que o advogado tem o direito ali de acompanhar o seu cliente em todo e qualquer depoimento. Isso inclui depoimento de condutor em prisão em flagrante. Mas no fundamento constitucional, para você passar para o seu aluno, para o jovem advogado, e aqui isso eu direciono para o jovem advogado, qual é? Devido processo legal substancial. Processo penal não é forma, é garantia. Então, claro que uma coisa é a teoria, lá na hora o delegado, como o doutor bem colocou, pode enquadrar o aluno. Eu acho que é ali que o aluno cresce. Na verdade, não é mais aluno, é advogado. Então, eu acho que o crescimento, o insight é ali. Então, para não haver o enquadramento da autoridade policial, é que o preparo vai fazer a diferença. Então, não basta dizer o devido processo legal material, do process of law, substantial, né, como se diz, mas o meu inglês é péssimo, vocês perceberam, mas é o que fundamenta, porque engloba ampla defesa. E isso também está na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e Cidadão. Toda pessoa presa tem o direito de ter o seu advogado acompanhando e de que ele participe de todos os atos. E aqui engloba a participação na inquirição desses condutores, que ali o advogado não está para tumultuar, ele pode, inclusive, fazer questionamentos e compete à autoridade policial negar ou não. Se negar, consigna em ata. Se não consigna em ata, os recursos aí existem na legislação. Então, pode passar para os alunos, eu falo isso com muita tranquilidade, doutor, que ali ele não vai para falar que ele tem o direito, ele só diz, vou participar da inquirição dos condutores. Com base legal, Lei 8.906, devido processo legal, ampla defesa, súmula vinculante do STF, por analogia, que autoriza o advogado a ter acesso a todos os autos do inquérito de procedimento, inclusive acesso a um ato, porque nada mais que é o depoimento dos condutores, doutor, e acredito que o senhor há de convir comigo, é uma etapa do auto de prisão em flagrante. Ele não é diferente do interrogatório, só muda os personagens, só muda os jogadores. Vão ser ouvidos os condutores e depois vai ser ouvido o seu cliente. Então, ali, o procedimento, a etapa procedimental é a mesma. Então, eu fui na faculdade informado dessa forma, doutor, que realmente o advogado não tem que acompanhar o flagrante, ele tem que só orientar o seu cliente, olha lá, e que o depoimento dos condutores, daqueles que fizeram, que privaram a pessoa de liberdade, muitas vezes sustentado na lei, um flagrante correto, e por aí vai, que aqueles ali devem ser ouvidos com o delegado. Eu acredito que a inquisitoriedade não pode funcionar como obscurantismo. A inquisitoriedade que existe no APF e no inquérito não é empecilho para o devido processo legal material substancial. Não é aquele devido processo legal que está só ali formalizado. É o devido processo legal que abrange as garantias daquele que foi preso de ter um profissional capacitado, é a chamada defesa técnica, um dos corolários da ampla defesa, acompanhando todos os atos, especialmente ouvindo, participando do depoimento daquele que efetuou a prisão. Porque quando ele te confere uma procuração, nós sabemos, né, doutor, essa procuração te autoriza a participar desse ato. Então, a procuração é um instrumento importantíssimo nesse momento. E que eu acredito, como eu passo isso para os meus alunos, sempre passei o quê? Entrou na advocacia criminalista, estou buscando isso, é o que eu quero, vou realizar um flagrante, vá preparado. Que pode ocorrer o que você falou, enquadramento do delegado, normal, é aí que cresce. É aí que você, com cordialidade, respeito, sem entrar em conflito, sim, eu vou participar. Se não participar, você toma as medidas. Consta em atas, se tiver outro, toma as medidas, mas de forma sempre o quê? Educada e cordial. Se preciso, leva no habeas corpus. Como que eu vou provar isso em habeas corpus? Aí você tem os meios. Aí os meios, muitas vezes, é a prática que vai nos trazer. Então, eu realmente, na minha formação, eu tinha essa visão. E eu busco até com a advocacia, doutor, e sempre com respeito à autoridade policial. Ali você faz o quê? É um pedido mesmo, ó. Qual o horário de depoimento dos condutores? É esse. Só avisar que a defesa vai participar. Aqui, doutor, vou ser sincero, nós não temos problemas. Na verdade, não existe problema, porque é uma garantia. Então, aqui os delegados, todos cordiais, inclusive esse do doutor Juan me passou o caso na Polícia Federal, também participamos de todos os depoimentos ali, e realmente não precisou da nossa intervenção, mas pode fundamentar um devido processo legal substancial. Isso é muito estudado em direitos humanos, e no processo civil mais moderno, é falado desse devido processo legal, desse conjunto, doutor, de garantias, que muitas vezes falado de forma técnica, cordial, humana e profissional com autoridade para aquele que muitas vezes não conhece, pode ser o caso, você ali consegue resolver esse tipo de enquadramento.
E quanto a essa última questão que você disse, quando o aluno fala, foi o professor que falou, realmente, o que se fala em sala de aula, né, a condução da docência, da academia que a gente fala, ela está estritamente relacionada com o exercício da advocacia. Então, nós não temos como evitar, até pela própria liberdade de manifestação do pensamento, que o advogado ou advogada, em uma delegacia, se comporte dessa forma. Dizer, o Frederico disse isso. Eu acho que não vai trazer qualquer vantagem em relação à liberdade e talvez vai criar ali uma situação que atrasa o depoimento, que demonstra talvez uma soberba, ou seja, a própria autoridade policial, quando percebe que um profissional da advocacia criminal está se embasando em o que um professor diz para uma situação concreta ali, eu acredito que até o contrato de honorários não vai ser formalizado, porque você tem que ter firmeza, e o advogado criminalista firme, a advogada criminalista firme, ela não diz, com todo respeito, doutor, em uma delegacia, claro, pode acontecer, mas não diz o quê? Foi fulano que disse, ali sou eu e a autoridade policial. Eu aprendi assim, eu compartilhei dessa forma, mas a sua provocação foi interessante, porque eu acho que existe isso, eu já presenciei, já chegou isso ao meu conhecimento que você está falando, isso aí não é, vamos dizer, notícias que não acontece, e claro, eu não me responsabilizo em que sentido? Porque a gente tem que ter um embasamento. É muito complicado quando um advogado criminalista se fundamenta para buscar a liberdade de alguém em um depoimento, eu sei que a provocação não foi essa, mas o doutor está me entendendo, em o que outro disse, mesmo que seja o professor, o doutorado, o advogado criminalista, vamos dizer, mais bem-sucedido e conhecido. Ali eu acho que tem que ser ele, advogado, a decidir. E, claro, os riscos da docência existem. Unir a docência com o trabalho é muito gratificante, mas os riscos eu acho que, com certeza, existem, mas não abdico dessa possibilidade. Aqui, convido o doutor, quando for atender um flagrante, se possível, para o doutor participar juntamente comigo da inscrição de condutores, até porque a sua experiência na docência, na advocacia, com certeza, só vai engrandecer o meu atendimento num flagrante desse porte. Se me permite, eu coloquei ao lado aqui os dois dispositivos do Estatuto da Advocacia que fazem referência a algo nesse sentido, mas não exatamente aí, né? Em ambos, o que a gente vê é o direito, aquele que eu falava, de examinar as peças. E é claro que na Constituição e no próprio Código de Processo Penal, de acompanhar o seu cliente. Quando eu brinquei com o meu professor me disse, foi só uma figura de retórica puramente didática. Mas em nenhum dos dois dispositivos do Estatuto da Advocacia exatamente se assegura isso, tampouco no Código de Processo Penal. É nesse ponto que eu falei da questão técnica. Mesmo sabendo dessa teoria toda mais bem construída, que tenta avançar o processo penal para algo um pouco mais aberto, essa luta eterna que existe entre o inquisitivo do inquérito policial e a utopia de um contraditório, que já foi enfrentada muito pelas cortes superiores e jamais deram o inquisitivo por desaparecido do nosso sistema processual, né? Assim como também em outros países. Mas eu agradeço, desculpa, era uma provocação exatamente em busca dessa boa técnica. Obrigado, me perdoe. Que isso, eu te agradeço. Obrigado. Excelente provocação, doutor Azor, excelente exposição, doutor Frederico. Dentro dessa celeuma entre garantias e inquisições, porque o fator inquisitivo é propriamente oriundo da forma pela qual foi construído o nosso CPP, do próprio período, né, em qual o Brasil estava atravessando ideais um pouco mais autoritários, né? Daí a forma inquisitiva do nosso procedimento, e eu creio que os argumentos todos impostos para que a gente se faça presente dentro de um procedimento inquisitivo é justamente a coragem e a militância de se fazer ser ouvido ainda em um local hostil, em um local que resguarda reminiscências de períodos do DOI-CODE. E aqui sem traçar argumentos de natureza esquerdista ou de natureza direitista, até porque eu odeio ambos os lados. Eu sou advogado, eu jogo como se eu fosse um mercenário. Para quem me pagar, eu faço defesa. É essa a minha ideologia e não tenho vergonha alguma de expor. É assim que eu atuo. E nesse mérito, doutor Azor, muito engrandeceu o debate, essa química do inquisitivo com o garantista, até porque eu penso que
em virtude da Constituição Federal, propriamente a Constituição Federal, que se fôssemos levar ela com a seriedade que ela merece, que é dado em outros países, principalmente no direito norte-americano, né? Que a Constituição é, de fato, a suprema lei regendo todas as leis que vêm abaixo dela. Se fôssemos levar a essa consideração, o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal não haveria de ser recepcionado dentro da nossa lógica garantista próprio da Constituição Cidadã. E nós contamos muito com autoridades, delegados de polícia, sensatos e humanos. Nós somos subservientes a essa boa relação humana, que vem próprio da educação, do contexto. Porque eu já me deparei com delegados que sequer olhava para o advogado, achava que a gente não é nada, justamente para aquele estigma de que eu sou autoridade aqui, você não pode sequer entrar na minha sala. Não, eu posso chegar na sua sala, bater uma porta, pedindo a palavra. Eu não vou vandalizar com a sua sala, eu vou esperar o momento do procedimento. Então, esse contexto político-criminal que a gente agora se encontra, carece, inclusive, doutor Azor, o senhor que é um político por excelência na sua vida pública, uma pessoa que lida muito bem com as relações humanas, vai concordar de modo democrático e sensato no nosso debate que carecemos de tipificação desse contexto que o senhor tocou o ponto. Carecemos de um debate mais aguçado para realmente ver se vai ser superado ou não e parar com essa divergência jurisprudencial. Porque se pesquisarmos em qualquer tribunal, seja o STJ, STF, de qualquer estado também, é inquisitorial e acabou. É inquisitorial e acabou. Mas a teimosia do advogado, a luta pelos direitos, porque se o promotor de justiça é o fiscal da lei, somos fiscais das garantias constitucionais do cidadão. Nós devemos, ainda assim, permanecer no ímpeto da teimosia e mostrar para o delegado que o professor Azor, o professor Frederico, o professor Ednei, na aula ensinou. Aqui é inquisitorial, mas, com todo respeito, o senhor que me permita fazer a pergunta ao policial, porque ele está caindo em contradição, eu preciso fazer uma cariação com o outro que o antecedeu, porque, ao que parece, estão divergindo nas inteligências da ocorrência. Penso que é o ímpeto da teimosia que vai sanar essa questão prática e, em um aspecto macro, mas superior, seria uma questão de tipificar, porque no Brasil só é cumprido aquilo que está tipificado, e enquanto o processo penal permanecer inquisitorial, dentro do que diz respeito a flagrante delito, delegacia de polícia, esta celeuma vai ser campo fértil para TCC e para tirar a paz de todos os professores acadêmicos listados sobre esta temática. Mas, professor, está no código? Pois é, se você ler a Constituição, vai dar outra coisa, e se debruçar nos direitos humanos, vai ser um aspecto ainda maior, porque a gente, nos direitos humanos, nos valemos não da nossa prática, porque o brasileiro é péssimo em direitos humanos, nós se valemos de culturas emprestadas, né? É o direito comparado sendo recepcionado por nós, estudantes, e por advogados criminalistas aplicado na prática, porque, de verdade, se a gente for jogar conforme as regras do Código de Processo Penal, a gente não solta nem flatulências, o que dirá uma pessoa presa. Me perdoe a piada, mas para harmonizar o contexto, gente. Meus caros colegas, eu vou permitir mais 2 perguntas, se assim houver, e eu vou pedir até a vênia do nosso colaborador William, porque ele já me instou aqui no WhatsApp, que passamos do tempo, mas ele muito gentilmente disse: doutor, te confiro o tempo necessário para fazer as conclusões finais, e eu pedi gentilmente para ele mais 2 oportunidades para 2 pessoas que assim se destacarem para fazer a pergunta, e eu peço ao doutor Frederico para que nós não respondamos como advogados, para que nós respondamos como réus dentro de um procedimento inquisitorial. Ou comedido demais, ou um silêncio pleno. Então, eu passo a palavra para quem chamou a vez, que é o doutor Renato Teixeira. Fique à vontade para a sua pergunta, que tão logo será respondida.
Primeiro, senhores, obrigado. É uma honra, é uma aula e ter essa oportunidade de conforto de casa, né? Mas vamos lá, vamos direto na polêmica, né? Vamos direto com o paradoxo policial e temos pouco tempo, e o paradoxo da defesa. Eu vou falar de experiência real. Você tem hoje, e que muitos colegas, se me permita, professor Azur, professor Odinei, é uma honra, Wilson, que a gente pede benção, como a gente diz. Então, a PM fala em regulamento, né? Regulamento, é o regulamento. Regulamento é tudo que eles podem enfiar a Constituição no bolso. Então, esse alinhamento com o plantão policial. Então, nós temos aqui, Uberlândia não é tão maior que São José do Rio Preto, um plantão policial, que geralmente é direcionado a todos os flagrantes, e você conhece já os delegados, você conhece já os serventuários, etc. E há oportunidades que dentro do que essa segurança que o professor Azor falou também, se eu falar para um aluno meu ir lá peitar o delegado, falar que é o condutor, vai dar problema, infelizmente vai dar problema. Mas tirando, amenizando um pouco isso, que não dê problema. Mas é presente, vou falar de um caso meu, é presente um desacato, é presente a acusação, é presente um alinhamento, assim, criminalizar a atuação. Então, só para resumir, voltando na polêmica, trazendo para a prática de novo, e desde já agradecendo, com relação à atuação prática, com relação à atuação na prática, o que poderíamos fazer aqui? Plantão de São José do Rio Preto, ao lado da represa. Vamos lá, vamos ouvir condutor. Você terminou? Sim. Ah, tá. Então, aí é novamente, né, o que eu disse, essa questão de criar problema com o delegado, realmente não tivemos. Então, eu continuo falando, tenho a segurança em falar. O que existe é uma cultura de subserviência que existe em delegacias, em que muitas vezes o advogado, quando chega para realizar uma prisão em flagrante, ele já primeiro não está, talvez, com vontade. Então, eu vejo muito isso. Quando o advogado chega primeiro reclamando do horário, que o flagrante ali vai demorar. Então, aquilo ali emocionalmente já compromete todo o desenrolar da ocorrência. Então, aquele preparo que eu disse no início da palestra, talvez, não sei se os nobres colegas presenciaram, eu acho que quebra esse paradoxo, porque não é qualquer preparo. Não é simplesmente você pegar a sua pasta, a sua roupa, e ir para a delegacia e falar, eu vim ouvir o condutor. Em nenhum momento foi dito isso. O que nós dissemos aqui é que o direito de participar da oitiva dos condutores, aqui para nós, estrategicamente, num contexto amplo e não isolado, como muitas vezes é analisado, e a cultura da faculdade traz isso, que aquilo ali é um ato isolado, ele realmente não vai trazer resultado satisfatório. Ele realmente vai poder ter esse negócio de criar problema. Nós não mandamos ninguém lá para fazer isso. Então, quando você diz isso numa sala de aula, é uma coisa. Se a pessoa captou isso na sala de aula, foi lá e quis aplicar, aí é livre-arbítrio, as consequências são delas. Então, eu continuo insistindo, convido vocês para um dia participar, e não é parar e ficar olhando para a cara do condutor, é você estrategicamente. O Juan conseguiu uma liminar hoje no STJ, eu acho que ele poderia muito bem nos relatar como que foi conseguida essa liminar. Então, eu vou te interromper, Frederico, para ser bem breve. O delegado de polícia, Oi. Pode falar. Eu acho que é uma mudança de paradigma, e por isso que foi bom esse debate, porque realmente a faculdade, o dia a dia, o ambiente ali, que a gente disse que é hostil, mas com respeito, até porque, como se diz, é o ganha-pão de muitos. Então, o ambiente ali, ele vai sim desfavorecer. Ele vai te impor uma ideia de que você vai chegar ali e virar um subserviente e não vai ter direito de participar de nada. Então, aquele que ouve, vai lá e cria problema, realmente eu acho que já não é questão do professor, do profissional. Agora, se continuarmos, talvez, na inércia, chegarmos para atender um flagrante sem esse anterior preparo, que eu acho que foi dito aqui no início, que é importante, esse preparo, o conhecimento do que você está indo ali fazer, eu acho que a oitiva do condutor, e ela traz esse celeuma, se torna mais um ato procedimental. O que o advogado não pode é tornar a oitiva do condutor como um principal ato. É simplesmente um requerimento para ouvir o que o condutor tem a dizer de quem? Do seu cliente.
Isso, se muitas vezes vai desagradar o delegado, a delegada de polícia, aí cada um dos seus problemas. Nós não podemos agradar todos. Então, ali você não está desagradando ninguém. Ali é muitas vezes uma questão até pessoal do delegado que não gosta que o advogado participe. Mas se nós formos nos submeter à vontade da autoridade nessas situações, com certeza aquela procuração que nos foi confiada, com todo o respeito, talvez não está sendo utilizada integralmente. Então, o que eu disse aqui é com a cordialidade adentrar a esse ato procedimental e sempre, quando lhe for negado, não tratar isso como um problema. Tem os meios processuais para se buscar a correção e acredito que a liminar que o Juan conseguiu hoje, é importante, o debate é bom por isso, ele começa a quebrar esse paradigma. E a gente que dá aula de faculdade, nós sentamos nos bancos acadêmicos e fomos formados assim, que você chega na delegacia e obedece lá o que tem que ser feito, só a conversa com o seu cliente. E hoje nós sabemos que não é. O respeito, a cordialidade abre portas. E nós sabemos que muitas vezes quem vai te atender ali está trabalhando o dia todo. É esse preparo que eu falo. Você tem que saber. Eu, por exemplo, eu busco saber qual o plantão do policial. Eu pergunto, quanto tempo você está aqui trabalhando? E ali você já estabelece ali uma relação profissional. Ah, você já está aqui há 12 horas? Entendeu? Então, como que eu vou exigir do cara que está trabalhando há 12 horas a mesma? Então, eu procuro entender o jogo, a realidade é essa, e não tratar o depoimento de um condutor como um ato importante. Eu acho que o depoimento do condutor é igual a oitiva da vítima, na minha opinião. É mais uma etapa do procedimento, mas que a cultura, muitas vezes inquisitiva, como se diz, suprimiu isso, e hoje, em alguns locais ainda, é comum o advogado simplesmente dizer que não vai participar do interrogatório, do depoimento dos condutores por alguma represália, porque o delegado não deixou, indeferiu, eu já não sei. Mas eu acho que é viável e sim. Aí, se quiser questionar, fazer perguntas, aí já são outros 500. Mas não deixem de analisar a estratégia. A faculdade não ensina você a analisar processo criminal de forma global. Não ensina. Ela não mostra como que você analisa ali, não só o ato de flagrante. Muitas vezes a gente fica só analisando o ato isolado do flagrante. E tem toda uma estratégia por trás disso. Tem todo um resultado que o Juan mostrou hoje no STJ. Eu acho que o caminho é esse. É fácil? Não é. Falar que é uma coisa lá de madrugada é outra, porque você não conhece os delegados de São José do Rio Preto. Sim, e os de Uberlândia também. Então, eu conheço aqui por quê? Porque a relação profissional me permite isso. Porque eu encontro eles nos fóruns, nas delegacias, nas audiências. Então, quando a gente chega para realizar o flagrante, a gente participa normalmente do depoimento do condutor. A gente não causa tumulto. Ali é mais uma etapa do procedimento. Então, respeito os colegas e continuo aqui com a minha opinião do devido processo legal e que o Juan possa trazer esse resultado da liminar do Juan. Eu acho que teve uma atuação imprescindível no flagrante e que é essa quebra de paradigma, porque nós temos Exatamente, essa cultura de chegar em delegacia e ser meros pedintes. Eu acho que não é por aí. Muitas vezes se vai fazer o atendimento no flagrante sem vontade, sem compreensão da importância do que você está indo defender, que não é o seu direito de advogado, mas sim o do seu cliente. E eu acho que tudo que está previsto na lei, na Constituição Federal, é o momento ali para você começar um trabalho bem feito, inclusive participando da oitiva dos condutores, que, na minha humilde opinião, Juan, vou abrir para você, é uma etapa como qualquer outra do procedimento do APF. Não vejo diferença alguma, só muda ali os personagens daqueles que vão ali ser ouvidos pelo delegado de polícia. Até porque isso aí decorre do próprio artigo da Constituição, que fala da 93.9, que as decisões têm que ser fundamentadas. Como você vai fundar uma decisão no depoimento de um condutor que a defesa não teve acesso, só teve acesso depois do depoimento? Então, até fator de legitimação, doutores, da decisão do delegado ali para indiciar, para converter, para ratificar e por aí vai. Então, esse o meu entendimento. E claro que eu sei que o paradigma nunca atende um flagrante em São José do Rio Preto e deixo aqui consignado que não sei a realidade. E se tiver a oportunidade, o doutor Juan quiser me convidar, ou os próprios doutores, teria o maior prazer se eu conseguir chegar a tempo de auxiliá-los e buscar a liberdade e, se possível, participarmos dessa etapa do flagrante, que é a oitiva do condutor. Doutor, nessa questão, vou ser muito breve, tudo parte daquilo que você conduz. Nós somos condutores de energia. Exatamente. E se a gente se colocar na posição de advogado, a gente vai ter o primeiro princípio basilar da nossa vida sadia como profissionais que somos, que a defesa fala por último. Então, a partir do momento que você está
acompanhando um flagrante delito e os condutores se dirigiram até a sala da delegacia de polícia, não seja um pangaré, com perdão da palavra, mas aqui usando uma explicação bem chula para a gente ser rápido, e ficar lá aguardando vir a fada madrinha te chamar para acompanhar. Não. Você simplesmente tem que ter o que o doutor Azor sabe muito bem, o tirocínio policial, o tirocínio do advogado. Você pega e já vai o fio. O farejador, o perdigueiro, acompanha a procissão. Chegando lá dentro, você não vai ser o mero espantalho, você é o advogado que está presente. O delegado não vai nem perguntar o que você está fazendo lá, ele sabe o que você quer ouvir. Ele sabe o que você quer fazer. Então, a gente tem que ser menos idiota na prática e ser mais vivo para certas coisas. Não, eu não penso para entrar, eu acompanho o cortejo, porque eu sei que lá vai ser velado a vida criminal do meu cliente. E naquele contexto, após tomar o depoimento do policial militar ou do policial civil, doutor delegado, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, por gentileza? Pois não, doutor. Eu poderia, por intermédio do senhor, que é o presidente aqui desta delegacia de polícia, acompanhando esse flagrante, o presidente, inclusive, aqui desse inquérito policial que vai ser lavrado, fazer perguntas, 2 perguntas objetivas para o policial que acabou aqui de concluir com o depoimento? O senhor faça, caso eu não seja tão elucidativo, tão claro naquilo que eu quero saber. Meu amigo, ele vai te chamar de meu iaiá, meu ioiô. Você ganhou o profissional. É no Somebody Love, né, doutor Azor? É no Somebody Love. Você ganhou o profissional, porque você respeitou a hierarquia que ele tem no posto que ele está sentado naquela cadeira garbosa, naquele distintivo bonito, que a gente sempre sonhou na faculdade, né? E que muitos advogados pensam que ser advogado é o que sobrou para a vida. Não! Eu sou advogado pela primeira opção de vida, não pelo que sobrou, porque se fosse o que sobrou, eu era resto, eu não estaria aqui numa comissão junto com advogados brilhantes. Então, colegas, saibam colocar, sejam condutores de boas relações. E eu não sou nem exemplo vivo disso, tá? Porque em todas as minhas audiências criminais tem algum perrengue, mas nunca é perrengue porque Conta a sua liminar. Conta da sua liminar. Da minha liminar, doutor, eu fiz 3 perguntas que eu vou compartilhar depois no grupo, a decisão do doutor Schietti, o ministro que foi relator. Eu disse o seguinte, foi o doutor Marcelo Barozzi, lá em Mirassol, quem estava conduzindo, super elegante, é um irmão de maçonaria também, trato ele com toda a cordialidade e irmandade que é necessário. E naquele contexto eu disse, doutor, eu posso fazer 3 perguntas, e foram 3 perguntas que eu fiz de fato, para este condutor, que é um policial civil? Sim. Primeira pergunta que eu fiz a ele, já pensando no processo, eu disse, vocês receberam que tipo de informação que o meu cliente estivesse guardando drogas na casa? Como é que foi que vocês souberam? Ele não declarou isso no depoimento dele. Foi por meio de uma denúncia anônima, doutor. Mas com uma arrogância, como se a denúncia anônima pudesse fazer um carnaval dentro de um procedimento garantista. Segunda pergunta que eu fiz para ele. Beleza. O senhor pode me declarar se os senhores, a prioristicamente, anteriormente, realizaram campanas, diligências, ação controlada, pediram quebra do sigilo telefônico, teve tempo para que vocês pudessem constatar, visualizar que lá, de fato, fosse um ambiente que houvesse tráfico de drogas? Doutor, aí o senhor está de brincadeira, né? Naquela estupidez, né? Porque eu sou um moleque que nem a barba consegue crescer na cara. A minha cara é de menino, eu entendo isso. Só que eu não sou burro, eu não sou bobo. Eu não tive tempo de nada, doutor. Eu simplesmente montei na viatura com a minha equipe, fui lá e encontramos a droga. O que o senhor quer? Tá materialidade ali. Isso está gravado no meu celular. Eu não estou falando uma linha a mais. Porque dica de sobrevivência em flagrante. Grampo. Não. Captação de escuta ambiental. Não é grampo. Eu posso captar tudo que está sendo falado dentro daquilo e usar a meu favor e a favor do meu cliente. E a última pergunta que consagrou, eu acredito que foi a cereja do bolo para eu fundamentar o meu HC. Bem, se eu já sei que ele recebeu uma denúncia anônima e eu já sei que ele não fez campana de diligências para ter a visualidade de uma fumaça da materialidade, eu perguntei se ao ingressar, pergunta retórica, viu, gente? Se façam de bobo para depois fazer aquilo com o coveiro que vocês sabem do ditado. Perguntei se ao ingressarem na casa do indivíduo, eles foram franqueados, autorizados
E se autorizados foram, se eles tinham como comprovar essa autorização. Eu não perguntei se o juiz mandou ordem ou não, porque ele já falou que foi denúncia anônima, não teve campanha e já meteu o pé na porta. Então, eu não vou ser tão burro assim, tão besta, de perguntar algo que a gente sabe que vai ser resposta negativa. Não, doutor. Inclusive, ele sequer estava na casa dele. A gente foi achar ele na avenida tal, lá perto de não sei aonde. Maravilha. Doutor, muito obrigado pelas considerações. Gostaria que o senhor constasse as minhas perguntas e as respostas aqui no próprio termo de declaração desse valoroso policial civil. Nada mais a perguntar. Gente, eu não Ele fui constou? estúpido. Ele constou? Ele constou? Eu tenho a cópia, doutor Azor. Eu te mando depois no particular. Eu vou te mandar integrar o procedimento. Tá lindo, 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 lindo. Inclusive, a delegacia de polícia nem sabe que foi trancado a ação, porque não foi oficiado ainda. Ele está mandando laudo de comprovação de que é realmente cocaína, está mandando laudo de comprovação que realmente é maconha. Enfim, a delegacia está trabalhando em vão, porque é muito recente. Então, gente, você faz um flagrante delito pensando naquilo que você vai sustentar para a sua defesa. E como que eu cheguei a esse raciocínio? Questão de sobrevivência. Porque eu sou um jovem advogado, eu estudo, e eu estou inserido no mercado onde há vários outros advogados que são antigos, conceituados e têm uma expertise além da minha. Então, eu preciso também estar inserido, pelo menos, para ter um salário digno para manter a minha família, questão de sobrevivência, porque nós não fazemos caridade na advocacia e nem aconselho vocês a abrirem ONGs ou sequer fazer pro bono. Respeito quem faça, mas eu não sugiro isso porque eu venho da base. Então, eu digo, cobre tudo que for necessário dentro do que é contexto justo dos nossos honorários advocatícios dentro da tabela da OAB. É dali para mais e não dali para menos. É assim que eu penso. E é assim que eu gosto de orientar os jovens advogados aqui desta valorosa comissão. E nesse contexto, por que eu penso isso? Porque tudo que o Ministério Público for fazer em desfavor ao meu cliente, ele vai se reportar ao famoso caderno inquisitorial. Então, eu também reporto ao caderno inquisitorial com força, naquilo que não tem força, mas tem que ter força, graças à nossa atuação, a nossa investigação defensiva. Nós temos a investigação defensiva posta, nós temos ali para o advogado aplicar. É o Conselho Federal da OAB que nos disponibilizou essa investigação defensiva. E no flagrante que eu fiz nesse final de semana, que eu digo que foi o melhor flagrante que eu fiz na vida, que é o flagrante que eu não fiz, porque me chamaram às 00h45 da noite, eu já estava dormindo, por muito milagre da natureza, eu estava dormindo, fui acordar às 4h30 para fazer as minhas necessidades pessoais e encontrei uma mensagem no celular. Por via da teimosia, eu liguei naquele número. Ora, vai atender, eu vou acordar, alguém vai me atender. Façam isso, sejam impertinentes, porque eles te perturbam na madrugada. Atenderam o meu telefonema. A moça contou tudo o que aconteceu. Eu fui contratado na madrugada, fez o Pix, doutor Frederico, fez o Pix, e eu comecei naquele horário mesmo redigir o que viria a ser a minha audiência de custódia. Aí os senhores vão me perguntar, doutor, eu não preciso de procuração? Não, o artigo 5º, parágrafo 1º, determina, lá do Estatuto da OAB, determina que nós podemos atuar sem procuração e juntar posteriormente, depois de 15 dias, porque é necessidade de urgência. É a questão principal. Você não precisa de procuração. Peticiona nos autos. Como que eu vou saber o número do peticionamento? Eu vou ter que deslocar até a delegacia nos quintos? Não! Entre em contato no seu e-mail da OAB, que a nossa subseção é competente, é positiva. Eles encaminham informativo de quem é o juiz plantonista, qual é o e-mail daquele juízo de plantão, e você tem como encaminhar o e-mail pedindo habilitação nos autos, ceder o número do processo. Tomado o contato com o numeral, eu me espantei, doutor Azor, doutor Odinei, os senhores que são os mais antigos aqui, perdão, tem também o doutor José Luiz Delbem, que são os 3 mais advogados conceituados antigos aqui da nossa subseção de São José do Rio Preto. Eu não sei se os senhores já se depararam com maconha sendo pesada dentro de uma padaria. Pois é, isso vai se tornar uma reportagem no diário da região, que eu fui procurado, e foi o contexto que eu me deparei. Foi feito supostamente um encontro de drogas no assoalho do meu cliente, que estava em fuga da sua culpa após a ordem de parada pela guarnição policial.
que, num contexto apurado dentro da fala do policial militar, denotou que havia fundadas suspeitas, portanto, não violou 240 do CPP, até esse ponto sem qualquer problema. Qualquer um de nós podemos ser abordados sem qualquer critério pela Polícia Militar, desde que, dentro da fundamentação policial, ele justifique no ato, para o delegado de polícia, a sua apresentação naquele contexto. Este é o meu entendimento, temos que respeitar. Naquele contexto, doutor Azor, o policial ele quebrou com a cadeia de custódia porque ele alegou que o carro estava no lugar, mas que teve que retirar o carro daquele lugar onde ele estava caído num barranco, levou para outro que está a mais de 6 quilômetros, isso medido pelo Google Maps mesmo, que eu fiz o procedimento, e ato seguinte, não tirou fotografia da maconha no assoalho, mas teve o zelo, curiosamente, de tirar fotos da maconha dentro de um estabelecimento comercial, onde ele mesmo colocou, e está escrito assim, está nos autos, isso é motivo de piada, inclusive, de mau gosto. Pães franceses, R$13,90, pesagem, 1 quilo. Você olha ao fundo, tem doces, bolos, tudo que o senhor pensar, pessoas comprando. E o bagulho em cima daquilo, numa sacola verde, com a droga toda vilipendiada, remexida, sem lacre, sem qualquer segurança. E pasme, não tem mocorongo com audiência quadrada somente na valorosa Polícia Bandeirante do Estado de São Paulo, mas também tem mocorongo no procedimento. Isso aqui é um elogio categórico que eu faço, porque é absurdo o que aconteceu. Na delegacia de polícia, na presidência, na frente da delegacia de polícia, sendo delegado. Ele recebeu aquele material e não determinou imediatamente a perícia, mas nomeou 2 pessoas desavisadas como peritos ad hoc para tentar substituir a regra procedimental do nosso procedimento de perícia, próprio da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, se eu não me engano, é o número 344, 394, algo assim, vou passar depois para o pessoal, mas está lá descrito que você tem que colocar a droga num invólucro transparente, colocar lá o lacre com um numeral, aquele lacre é único, exclusivo, fechadinho, e depois, na balança oficial, que não está com tarja para pães e doces, mas sim própria específica para pesar bagulho, droga, entorpecente, pesar a massa bruta, e assim já, posteriormente, extrair uma fagulha daquilo para fazer a testagem, a constatação, a amostragem. Isso foi realizado, pessoal? Não foi realizado. E, inclusive, o que foi constatado no auto de apreensão lá no procedimento? Foi constatado que a droga pesa 1 quilo, que aparenta ser maconha, justamente porque os ad hoc constataram o cheiro e a coloração esverdeada. Legal. Prisão preventiva decretada. Sim, não tive êxito na audiência de custódia. Subi um HC. Um HC que, na verdade, é uma bomba atômica. Porque se algum ministro garantista pegar esse procedimento, vou ter mais uma notícia no Conjuro e no Migalhas, não tenha dúvidas disso. Por quê? Desculpe-me, senhores, eu sei que agora eu estou sendo até um pouco bonachão, usando palavras um pouco mais rasgadas, menos técnicas, mas eu me permito esse tipo de linguajar com os senhores, para quebrar um pouco da robustez técnica. Eu tenho convicção de que, além de tudo, gente, o que eu descobri é muito grave. O local da padaria que foi pesada a droga, ela está na mesma rua que a delegacia de polícia. E detalhe, pelas informações populares, eu pesquisei no JuSesp para saber quem é o proprietário daquela padaria. Eu preciso saber, porque para uma autoridade chegar lá com droga na mão e pesar na balança é um ato muito sério. Eu não me sinto à vontade e seguro comprando 1 quilo de pães que vão ser pesados numa balança que, porventura, teve maconha jogado lá em cima. Eu não sou usuário de maconha, eu não concordo com o uso de maconha, mas nem por isso eu vou recriminar quem usa maconha, mas eu preciso defender as garantias. Então, nesse contexto, pessoal, eu descobri que a padaria é de um parente muito próximo daquela autoridade que levou a droga lá. E é tão próximo que dorme junto. Então, você já sabe de quem eu estou falando. Então, nesse contexto, pessoal, levantada a dúvida é qual? Que o zelo da autoridade policial encarregada do flagrante delito foi em fotografar a materialidade delitiva.
Ou seja, fotografou o material e seu peso. Quando alguém que não tem prática em produzir prova se lança a produzir prova, deixe-o se enforcar, porque ele vai fazer uma ocorrência quadrada. Policial bom entrega a pessoa dentro da delegacia, dá o depoimento dele sem pelo e vai embora. E, Azor, eu falo isso com o ânimo de uma pessoa que dos 15 anos até os 20 estudou para Barro Branco, até ser reprovado no psicológico, pela fatalidade do psicológico. Excesso de rigidez comportamental. Eu não seria um bom policial militar, certamente. Mas, como advogado, estou tentando me fazer ser um carniça, como disseram para mim em audiência, um promotor de justiça de um outro estado, do Mato Grosso, vizinho aqui, cidade de Três Lagoas. Esse advogado é muito carniça. E o áudio ligado. Pois é, adorei a adjetivação e não pedi representação dele como fariam se eu falasse isso do promotor de justiça. Eu levei como uma esportividade, um elogio, porque devemos ser assim, carniça. Impertinentes não, mas investigativos, se lançar na luta da busca do direito e nesse contexto da droga encontrada no carro do meu cliente, há razoável dúvida, porque o zelo do policial que se lançou a produzir prova da materialidade foi precário. Tivesse ele, então, isolado o local em que o veículo estava, sem condições de ser retirado, fotografado o assoalho, demonstrado a materialidade lá naquele local do fato, faça um videozinho, apresenta, leva lá no CPI, leva onde você quiser, pede para eles passarem no CD-ROM e apresenta depois à delegacia, faça a prova para si também, porque numa dessas, eu não faço isso, não é do meu feitio, ainda não tive a vontade de fazer isso, mas numa dessas, um advogado mais ideológico, que gosta de acabar com a vida das pessoas, que tem muitas pessoas da nossa profissão e de outras que têm prazer em destruir a outra, ele coloca lá para a corregedoria tomar providências, levanta a questão de fraude processual, levanta a questão até mesmo de tráfico de drogas. E por quê? Porque se a pessoa estivesse armazenando drogas lá num local, no estabelecimento que é de convívio dele, de franca entrada, certamente eu tenho uma dúvida razoável. Por quê? Porque ele não fotografou o local da materialidade. E ele, na condição de policial condutor, ele é testemunha. Ele não tem fé pública. Então, ele precisa tomar todos eles segurança, assim como nós, em nossas colocações. Portanto, pessoal, este caso da maconha, que virou 1 quilo de pão, ele vai ser o próximo capítulo de um novo HC que já está na 11ª Câmara Câmara do Tribunal de São Paulo, que é terrível para nós advogados criminalistas, mas eu acho que a sensatez do Paiva Coutinho, que é um esmerado desembargador, eu acompanho as decisões dele, ele vai acolher o meu HC liminarmente, eu espero. Senão, a gente sobe e dá mais prazer no STJ do que no TJSP, eu confesso para vocês, pessoal. Essa que é as minhas colocações. Atenção, pessoal, para a materialidade. Tráfico de drogas, deixa vestígios, deixa. O que deveria o juiz da custódia ter acolhido dentro dos meus pedidos, inclusive liminares, que eu fiz pedidos liminares, ainda eu atropelei tudo, gente, eu atropelei tudo. Eu falei, Celeste, como o policial falou que encontrou droga no assoalho, é necessário e imprescindível, sob pena de perecimento da prova, fazer exame residuográfico no assoalho do carro do meu cliente, porque já que ele é maconheiro, traficante, é o famoso PPF, é o termo não muito apropriado que eu uso para todos os meus clientes que são pretos, pobres e ferrados, que o Estado adora a complicar com a vida desses 3 adjetivos que eles colocam nas pessoas. É o famoso labelinha pro, é um tema para a nossa próxima tabela de reunião, que é a estigmatização das pessoas que estão em certas camadas sociais, uma criminalização já predisposta por conta de rótulos, de estigmas, estereótipos, entramos até em lombroso, se for o caso, para a gente se debruçar em contextos mais da criminologia. Mas nesse ponto, pessoal, não foi deferido o pedido do exame pericial residuográfico. E aí, será que até em instrução eu vou conseguir ter resultado de qualquer produção de prova? Não vai perecer. Falaram que o celular do meu cliente estava danificado. Mentira! Eu sei muito bem que tem o chupa-cabra que você coloca lá, que você puxa toda a informação. Você não precisa de nada disso, meu amigo. O próprio computador da polícia resolve. Então, há, na verdade, uma violação séria de garantias, de procedimentos ab ovo. Aonde nós, se não tivermos coragem, não vamos conseguir um resultado no nosso procedimento.
Se eu tiver medo de colocar que o policial militar errou ao se investir numa função que não é dele, eu não advogo. Se eu tiver medo de falar que o delegado de polícia subverteu o procedimento de nomear 2 ad hoc, que não é simplesmente falar, vem cá, vocês 2 assinam aqui e reconheça que isso pelo cheiro e por tarará é droga. Não é assim, cara pálida. Na horário que foi feito o procedimento, havia o IC pronto para receber um pedacinho assim para constatar que é maconha. Então, temos que ter esta atenção. Nós, advogados jovens, devemos nos espelhar nesses grandes advogados. Nós temos aqui referências, São José do Rio Preto e região, e ainda mais, ser motivo de orgulho para eles buscar até amizade conosco, porque certamente quem é águia não vai fazer amizade com morcego e muito menos com pardalzinho desavisado sendo comido por gavião nessa vida prática nossa. Essas são as minhas considerações. Obrigado a todos pela presença. Vocês foram imprescindíveis para essa reunião. E antes que eu seja deselegante, porque eu falei demais, alguém poderia estar agoniado esperando fazer uma pergunta, eu deixo aqui a derradeira pergunta. Alguém mais quer perguntar? Se não tiver perguntas, eu vou encerrar pelo bem-estar do nosso amigo William, que eu vou fazer recomendação para o doutor Marcelo Henrique, que o William está sendo um bravo aqui nessa coordenadoria deste nosso Zoom. Por gentileza, se alguém tiver alguma pergunta, tem a palavra aberta. Em face do silêncio que se faz presente em ambos os lados, fazendo aqui uma paráfrase que quem for vai entender, em ambos os lados, os 2 lados, A e B. Eu declaro encerrada essa reunião, fazendo um agradecimento expresso e público ao doutor Frederico pela disponibilidade de nos agraciar com conhecimento técnico, retórica, renomada de um orador que o é nos tribunais de Minas Gerais, e aqui fazendo o convite para o doutor vir para São José do Rio Preto para tomarmos um café amineirado, porque aqui não tem café mineiro, aqui é café amineirado, tá bom, doutor? Mas traga para nós o bom pó mineiro para que a gente possa fazer aquele café coado, que esse que é original, tá bom, doutor? E me aguarde ainda neste ano, porque aquele júri que foi anulado em Carmo do Paranaíba, né? Paranaíba, isso. Ele vai ser redesignado, tenho certeza, para outra comarca e talvez seja Uberlândia, pela proximidade, pelas conjecturas aí geográficas. Então, eu irei assumir este júri e tenho certeza que ele não vai ser condenado a 15 anos num crime tentado, pelo amor de Deus. Senão, eu vou me dar por insatisfeito no resultado. Eu vou lutar para que ele fique livre conforme está agora, porque a decisão não somente anulou, mas conforme foi publicado, também soltou, o que é melhor, porque é a justiça atingida. Então, doutor, agradeço imensamente a sua acolhida à nossa subseção, em nome de todos os decanos, arcanos, mestres, pupilos, grandes e médios, jovens, velhos, intermediários, enfim, em nome de toda a advocacia de São José do Rio Preto e região que aqui se faz presente. Nossos agradecimentos e se prepare para as próximas. E você já é o nosso próximo convidado para um novo tema que eu vou suscitar no particular para ti. Tá bom, meu amigo? Ok, doutor Juan, muito obrigado a todos os colegas que participaram, que contribuíram aí para o debate, agradecer a própria OAB. Só fazer uma ressalva aqui, que eu achei o artigo, Juan, que até o colega perguntou, e eu precisava mesmo lembrar desse artigo. O artigo 7º, como que ele chama? Desculpa, Azor. É o artigo 7º, inciso 21, a linha A, da Lei 8.906, se você quiser uma regra mais expressa, lá traz autorização expressa para o advogado apresentar razões e quesitos em qualquer etapa do procedimento, e aí inclui a inquirição do policial, como o próprio Juan fez. Então, eu me lembrava, mas eu estava lembrando o inciso, eu lembrava que era o artigo 7º, mas é o 21, letra A, incluído pela Lei 13.245 de 2016, na Lei 8.906 da OAB. Então, só um registro, agradecer novamente a oportunidade, considerem-se aí também abraçados por Uberlândia, Minas Gerais, todos os advogados dessa maravilhosa subseção, dessa cidade esplêndida que é São José do Rio Preto, a qual eu conheço, mas ainda não tive a oportunidade de trabalhar.
Então, agradeço, Juan, novamente, estamos aí à disposição para realizar próximas lives, reuniões e com esse debate acalorado que foi hoje, que é assim que a gente incrementa e aumenta ainda mais essa combatividade, a elegância e a cordialidade, e, lógico, sempre com coragem. A águia, como você disse, não pode se associar com o pardalzinho, não pode se associar, muitas vezes, com profissionais que ainda utilizam uma advocacia mais subserviente. A gente sabe que essa cultura é normal, então, comum do seu pensamento, águia anda com águia, não que seja melhor que o pardal, mas sim porque teve mais coragem e busca quebrar paradigmas. Então, agradeço novamente a oportunidade, estamos sempre à disposição, meu perfil no Instagram está lá na organização, @FredTarratoitil, profissional também. Quem quiser mandar mensagem, direct, estamos aí sempre à disposição. Muito obrigado, Juan, OAB de São José do Rio Preto, Jovem Advocacia Criminalista, e a todos os participantes dessa excelente reunião. Fomos aí para 2 horas e meia, e realmente, quando uma reunião dura 2 horas e meia, é porque o resultado foi satisfatório. Obrigado, boa noite, boa semana a todos. E com um destaque para concluir, com um quórum majoritário do começo ao fim. Exatamente. Tivemos 44 pessoas online que eu percebi aqui. Nós estamos encerrando agora com 25 participantes, e isso é motivo de muita honra para nós desta comissão jovem. E quero deixar aqui expresso o próximo convidado nosso, para o dia 15 de junho do mês que vem, às 19 horas, será o doutor Mário de Oliveira Filho, advogado conhecido do estado de São Paulo e Brasil, a nível nacional, pela militância das prerrogativas. Eu vou trazê-lo para falar sobre prerrogativas e o jovem advogado, mas também que serve para qualquer advogado, mas focando para nós, que estamos engatinhando no conhecimento dos nossos direitos e garantias como profissionais, num exercício, claro, esmerado dentro das criteriosas regras deontológicas que a gente estudou no primeiro semestre do direito. Exatamente. Obrigado, pessoal. Aguardo vocês no dia 15, então, aqui. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.